Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente terça-feira para todos nós. Deixo aqui o nosso bom dia a todos os irmãos que estão aqui conosco às 7h30 da manhã, sejam muito bem-vindos. Mas também vou deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite a toda a nossa família do Evangelho que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus possa estar presente e viva em nosso coração hoje. Meus amados irmãos, hoje estamos começando mais um dia, mais uma manhã em nossa jornada terrena e eu gostaria de convidar a todos nós para que pudéssemos juntos aqui iniciar o nosso evangelho de hoje com uma oração do fundo do nosso coração. Então eu convido a todos para a gente serenar os nossos pensamentos, tranquilizar o nosso coração neste momento. Podemos então fechar os nossos olhos da vida material. E eu convido para que possamos imaginar a Jesus com os seus braços abertos, caminhando até nós. E do coração de Jesus irradia uma luz que vem ao nosso encontro, que nos envolve, nos abraça. E nos sentimos extremamente amados pelo Cristo. Diante de Jesus, roguemos humildemente. Amado Jesus, nosso grande irmão, aquele que nos guia e nos ampara, Jesus, abençoa todos nós no dia de hoje. Conceda a força para todos os que passam por uma dificuldade. Conceda a paz para todos aqueles que enfrentam um momento de perturbação espiritual. Conceda o alívio para o coração daquelas mães que lutam pela melhora de teus filhos. Conceda, Jesus, a paciência para todos nós, a saúde que o nosso espírito merece. E conceda, Jesus, as oportunidades para que todos nós possamos nos melhorar. Nós pedimos humildemente, Cristo, que o Senhor clareie o nosso olhar para aquilo que não conseguimos entender, que não estamos conseguindo compreender. Clareie o nosso olhar, Jesus, para que possamos enxergar as tuas bênçãos naquilo que não estamos compreendendo. E sobretudo hoje, nesta terça-feira, Jesus, nós pedimos, segura em nossas mãos e nos ajude a caminhar. Que assim seja. Que Jesus possa estar conosco, meus irmãos, hoje e sempre. E é com essa breve oração, do fundo do coração, que nós iniciamos aqui o nosso momento da nossa casa espírita, do nosso evangelho diário. E eu convido a todos os irmãos para hoje nós refletirmos uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. E a mensagem de hoje é do querido espírito André Luiz. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos seguindo na ordem todas as mensagens que é colocada
nesta obra. E a de hoje é de André Luiz, e ela nos diz: a graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. Olha, meus irmãos, eu vou até deixar um pouquinho aí esta mensagem fixada aí na tela para todos nós. E particularmente quando eu li essa mensagem, a primeiro momento eu fiquei bem reflexiva com ela, porque, por outras palavras, André Luiz está dizendo para a gente que a graça de Deus, ela não desce à toa, ela tem que ser merecida. Para ela ser recebida, ela tem que ser merecida. E eu me coloquei a refletir sobre essa mensagem, porque nós sabemos que todos nós recebemos as bênçãos de Deus, por mais que sejamos filhos, muitas vezes ingratos perante Deus, que não reconhecemos todo o cuidado que Ele tem conosco, todas as bênçãos que Ele desce em nossa vida. Por mais que sejamos assim, todos nós recebemos as bênçãos de Deus, meus irmãos, nas pequenas coisas do dia, como em certas coisas maiores que acontecem na nossa vida. A bênção de Deus, ela não está apenas naqueles momentos em que a gente recebe algo grandioso, algo que a gente estava aguardando muito. Não é isso. No dia a dia, no momento que a gente abre os olhos e inicia um novo dia, a gente está recebendo também as bênçãos do Pai. Então, meus irmãos, eu me coloquei a pensar porque André Luiz, novamente, ele fixa para a gente que essa bênção de Deus, ela não desce de qualquer forma para a nossa vida, ela tem que ser merecida. E eu coloquei a pensar, mas o que será que é merecer uma bênção de Deus? O que temos que fazer então para merecer essa bênção? E aí, meus irmãos, eu me lembrei de duas histórias, as quais eu vou contar aqui brevemente, com o foco da gente acolher essa mensagem de hoje no coração e entender o que é isso de merecer essa bênção de Deus, não é mesmo? Meus irmãos, a primeira história que eu quero contar é uma história que talvez muitos de nós já teve contato aí com ela, porque é do filme Os Mensageiros. É o Nosso Lar 2, na verdade, o filme, que retrata um pouco da história do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, que foi ditado também pelo espírito André Luiz. Então eu vou pegar a história do filme de forma específica, tá bom? Não é do livro em si, é do filme. Então todos os irmãos que tiveram a oportunidade de assistir esse grande filme aí, que abre o nosso olhar para as questões espirituais, um filme maravilhoso. Eu indico para todos nós podermos assistir, não apenas uma vez, mas é um filme para a gente estar sempre assistindo e reassistindo. Nesse filme tem a história de Otávio, que é um espírito, infelizmente, muito perturbado, um espírito que sente ainda aquele prazer em fazer o mal, em perturbar aos encarnados, ele não aceita a condição dele, ele não aceita o que aconteceu na vida dele, ele acha que ele está certo e que os outros espíritos benevolentes é que estão errados, é Deus que está errado, ele está certo. E que ele merecia receber muito mais na vida dele. E por que ele estava passando por aquilo. Então, o Otávio, ele é a personificação para nós daquela alma que culpa a todos, mas não olha para as próprias atitudes, não é mesmo? E Otávio, ele age assim, que reflete também muitos de nós que às vezes agimos assim na vida também, né, meus irmãos? E Otávio, ele vai agindo assim, cultivando o mal e vai fazendo mal. Só que tem uma equipe de espíritos mais superiores que tem muito carinho por ele. Principalmente um espírito ali, tem muito carinho por ele e muita paciência. E tá sempre ali, indo até o Otávio, convidando ele para mudança, convidando ele para as bênçãos de Deus, convidando ele a deixar esse caminho
das sombras, do fazer o mal para ele mesmo, porque quando ele faz mal para o outro, ele está fazendo para ele, do fazer o mal e a mudar a rota da vida dele. Mas Otávio não aceita de jeito nenhum. De jeito nenhum. E meus irmãos, esses espíritos benevolentes, olha, não é uma, não é duas vezes, não. Eles tentam estender a mão para ajudar o Otávio. Qual que é o resultado? Otávio não aceita ajuda. Ele não quer. Ele ainda está inconformado, revoltado, culpando o mundo inteiro, mas não está disposto a mudar de vida. Ainda continua fazendo mal. Então, o que acontece? Esses bons espíritos entregam ao tempo. O tempo, a gente refletiu isso ontem, o tempo, ele é capaz de resolver muitas coisas na vida. Tem coisas, meus irmãos, tem que entregar na mão do tempo. Aqui e agora não dá para resolver. E aí, esses espíritos entregam na mão do tempo. Por outras palavras, deixam o Otávio lá quietinho, eles fizeram o que eles podiam, deixa o Otávio lá quietinho e vão continuar trabalhando, servindo a Deus. E aí nós pensamos uma coisa. Ora, mas esse espírito, Otávio, ele não merece as bênçãos de Deus? Ele também não é um filho e todos somos amados igualmente pelo Pai? Como assim? Ele foi abandonado? Ele foi deixado de lado? Mas ele não merece as bênçãos de Deus? E aí eu vou colocar um ponto de reflexão para todos nós. Uma passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Não Vades aos Gentios, que é o ensinamento de Jesus, passando ali as informações para os apóstolos, dizendo para eles, falou assim, não vão até os gentios, que era um povo na época. Vá até aquelas ovelhas desgarradas que estão ali já preparadas, digamos assim, para receber a palavra. Não vai naqueles outros, por enquanto não, eles ainda não estão preparados. E aí nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é nos explicado que Jesus, Cristo, não estava desmerecendo aquele povo, mas Jesus estava esclarecendo que eles ainda não estavam preparados para acolher. Então, entregasse na mão do tempo, fosse naqueles corações que já estavam mais abertos. Depois, claro, retornaria até os outros. Chegaria o tempo deles. E é esse ensinamento que eu vou trazer aqui, unindo com essa história de Otávio. Os bons espíritos não desistiram de Otávio. Deus jamais desiste de um filho, jamais. Mas os bons espíritos têm uma sabedoria muito elevada de compreender o tempo de cada um. O tempo. Porque as bênçãos de Deus estavam ali para ser derramadas para Otávio. Mas o próprio Otávio não queria aceitar. Então não era Deus que estava deixando de ajudar um filho. Não, Deus estava enviando aqueles bons espíritos para acolher ele. Era o próprio Otávio que não queria aceitar. Aí eu pergunto, seria justo Otávio dizer que Deus não cuidava dele? Seria justo Otávio se revoltar com Deus e dizer que Deus esqueceu ele? Meus irmãos, Deus constantemente enviando aqueles espíritos para ajudar o Otávio. Com uma palavra, com uma conversa, com um chamado para mudança de vida. Deus estava enviando as bênçãos. Quem não aceitou foi o próprio Otávio. Mas nada como o tempo. E é muito bonito no filme sendo retratado. No final,
Otávio, quando ele chega no ápice do sofrimento, que é necessário às vezes chegar no ápice do sofrimento, não, quando ele já se encontra na escuridão profunda, com aquela dor que é a dor da consciência, Otávio roga perdão. Ele começa a fazer uma oração de perdão. E imediatamente uma luz se abre. E aquele espírito que tanto tentou levar as bênçãos até ele e foi recusado, naquele momento também vai lá. Recolhe Otávio em teus braços e leva Otávio até a luz, a um caminho melhor, para ele receber as bênçãos de Deus. Agora o coração dele estava aberto para reconhecer todo o cuidado que Deus tem com ele, todo o carinho. Aqueles espíritos que servem a Deus jamais se esqueceram de Otávio. Jamais. Só estava esperando o tempo do coração dele se tornar mais brando e pacífico. E ele também querer mudar de vida. Meus irmãos, eu me lembrei dessa história e, como eu disse, também daquela história, também da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Novidade aos Gentios, de Jesus. Justamente vou retornar aqui a mensagem de hoje, justamente para dizer que a graça do céu, ela não desce de qualquer forma e de qualquer maneira, ela tem que ser merecida. E esse merecido aqui é no sentido de abrir o nosso coração. O mínimo que a gente faz é abrir o nosso coração para Deus. Porque se a gente continua com o coração orgulhoso e endurecido, jamais enxergaremos as bênçãos do céu. Por isso é preciso abrir o coração. E olha, meus irmãos, Deus pode estar nos ajudando aí. Eu incluo a mim e a todos que estão aqui nesse momento. Deus pode estar tentando nos ajudar de tantas formas hoje. E às vezes a gente precisa só abrir o nosso coração para enxergar isso. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui essa história, eu encerro aqui esse evangelho desta terça-feira. Espero que de alguma forma possa ter iluminado o nosso coração para o quanto Deus ele cuida de todos nós. Meus irmãos, Deus não esquece nenhum filho. Nenhum. Deus cuida de todos nós. Olha, meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos que estamos aqui neste momento. Eu deixo aqui o nosso grande abraço para a nossa família do Evangelho. Eu espero que possamos, com a bênção de Deus, estar aqui amanhã, na quarta-feira, para juntos acolhermos mais uma mensagem de esperança em nosso coração. Fiquemos com Jesus, fiquemos em paz, meus irmãos.